hoje nós vamos falar sobre como a esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis. Por que esperança? Porque esperança, quem nunca ouviu aquela frase, né? Esperança é a última que morre. E hoje, cada vez mais, as pessoas elas estão perdendo a esperança. A maioria das pessoas que procuram os consultórios para tratar de doenças da alma é porque elas perderam a esperança em alguma área da vida. E desde a criação, Deus ele criou para que nós tivéssemos relacionamentos. Quando Deus criou tudo, o que foi que ele falou? Não é bom que o homem esteja só. E aí ele disse, vou criar alguém que lhe auxilie, auxiliadora, né? Então, desde a criação, o Senhor nos fez para termos relacionamentos. E quando a gente fala sobre ter esperança em relacionamento, principalmente nos dias de hoje, é algo que você pensa assim, não, isso não é possível. Sozinho, o homem pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. O cordão de três dobras é mais difícil de ser rompido, está lá em Eclesiastes. Eu coloquei aqui alguns versículos que falam sobre essa questão de relacionamentos, né? Diz também, lá em Eclesiastes, 2 é melhor do que 1, porque um pode ajudar o outro a alcançar o sucesso. Isso na versão NVT. Se um cair, o outro pode ajudar a levantar. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. A gente agora vem lá para Hebreus, né, no Novo Testamento, que diz: e consideramos aos outros para nos incentivarmos. Olha aí, a gente precisa de pessoas para nos incentivar. O quê? Ao amor, não ao ódio. E as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Olha, daquela época já era assim. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que o grande dia se aproxima. Então, se você for passear pela Bíblia, você vê vários versículos onde fala que nós precisamos uns dos outros. Existem aquelas pessoas que dizem, eu prefiro ficar aqui no meu canto. Eu digo, pois meu irmão, tenha pena de tu. Porque coisa ruim é você estar sozinho, coisa ruim é a solidão. Você se fechar no seu mundo. Se a gente vê Davi, ele precisou de quem? De ter uma aliança, uma amizade com Jonatas. Que era que o rei Saul estava fazendo? Estava tramando, mas ele tinha ali um amigo fiel. Davi precisou de Jonatas. Elias precisou de Eliseu para lhe substituir. Paulo precisou de Barnabé, Silas, Timóteo, Priscila, Áquila. Tantas pessoas passaram pela vida de Paulo. E o que falar de Jesus? Jesus, ele precisou dos 12 para instituir a igreja. Nós estamos aqui por causa que Jesus, ele se abriu para relacionamentos. Ele buscou pessoas para estar perto dele. E eram 12, mas tinha 3... que eram aqueles mais chegados. Se a gente for olhar, analisar um pouco, em alguns momentos cruciais da vida de Jesus, Jesus chamava, eram os 12? Não, ele chamava Pedro, Tiago e João. Até Jesus tinha seu grupinho. Não é verdade? Se a gente for ver, olha, tinha 12, mas na hora da aflição, na hora da peleja, na hora de deitar aqui no ombro, quem era? Era os 12? Era não. Era só João. Então as pessoas, elas precisam umas das outras. Daí vem pessoas dizendo que não precisa de ninguém. Não adianta a gente querer se fechar no nosso mundo e dizer que sozinho nós vamos conseguir dar conta de tudo. Você precisou de alguém para você nascer. E quando você não morrer, quando você não estiver mais aqui, você vai precisar de gente para levar o seu caixão. Então, pessoas sempre vão precisar de pessoas. E por que fala de esperança para construir relacionamentos saudáveis? Por quê? Porque nessa modernidade que nós estamos vivendo, as pessoas, mais do que nunca, elas têm fugido desse compromisso de manter relacionamentos saudáveis. Hoje a gente vive numa cultura do consumismo, onde nós somos descartados após sermos consumidos. Não é verdade? Nós somos descartados quando nós somos consumidos, quando a pessoa ela tem um interesse em você, naquilo que você pode dar, naquilo que você pode oferecer, ela está ali com você, lhe mantendo, lhe ajudando, sendo seu amigo e tal. Mas na hora que você não tem mais aquilo que a pessoa se interessa, ela lhe descarta.
Mais do que nunca a gente tem visto isso. Hoje as redes sociais, elas contribuem bastante para a superficialidade das relações. Não existe essa questão de vínculos emocionais. Hoje as pessoas, elas se ofendem se elas não forem marcadas num story no dia do seu aniversário. Parece que isso importa mais do que você simplesmente chegar e dizer assim: Nawane, meu amor, parabéns, Deus te abençoe. Eu estou usando ela aqui porque está na minha frente. As pessoas, elas estão se importando com o que os outros estão pensando. E existe essa aversão hoje ao compromisso. As pessoas estão com medo de se prender a algo ou a alguém. Aquelas pessoas dizem assim: não quero arrumar ninguém para mim, não. Prefiro ficar sozinho. Prefiro ficar sozinho para sempre, porque eu não preciso de ninguém. Interesse pessoal. As pessoas utilizando utilitarismo. Relações frágeis. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente ouvia muito na disciplina de sociologia o conceito de relações líquidas, de Zygmunt Bauman, né? E são relações frágeis, temporárias, facilmente descartáveis, refletindo a fluidez e a incerteza da sociedade moderna. Ele já falava sobre isso. Já falava sobre nós sermos pessoas descartáveis. Se eu tenho, eu me aproximo de você. Se você analisar bem, quantas pessoas já se aproximaram de você por aquilo que você tem, pelo que você pode oferecer, por aquela condição, não sei, usar a sua imagem para alguma coisa, para se promover. Quantas pessoas já tentaram ou estão fazendo atualmente isso com você e você sabe que é verdade? Não, mas hoje está desse jeito. Por isso que a gente está falando sobre esperança. Por quê? Porque sim, precisamos ter esperança para construirmos relacionamentos saudáveis. Porque não é bom que nós estejamos só. Sabe aquelas pessoas que nunca precisam de ninguém? Você quer ajudar, você quer... olha, se precisar, eu estou aqui. Não estou precisando de nada, não. Pois, meu irmão, se você me perguntar, eu digo, estou precisando sim. Pastora, eu sempre preciso, meu amor. Sempre. Nunca tive problema nenhum em me submeter a dizer assim: eu preciso de ajuda. E com essa palavra nós vamos iniciar aqui, com essa introdução, nós vamos falar de uma pessoa que, ao construir um relacionamento saudável, né, ela teve alianças que foram colocadas ali para ela, e ela soube cultivar, e com isso houve grande impacto naquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. Construir relacionamentos saudáveis, nós encontramos as respostas para isso e o direcionamento para tudo isso na Bíblia. Você pode aí pesquisar, pode encontrar vários livros, não estou descartando nenhum, mas a melhor forma e o maior exemplo de você encontrar e manter relacionamentos saudáveis, você vai encontrar aqui no manual, que é a palavra de Deus. Então, eu queria pedir para você abrir em Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Eu vou ler na versão NVI. Se puder colocar aí no telão. Olha como eu estou chique. Gostei. Neemias 2, a gente usa muito esse livro para falar sobre liderança, né? Mas nós hoje vamos falar sobre construção de um relacionamento saudável. Neemias capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, a igreja fica de pé em reverência à palavra de Deus. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir?
Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruir os muros. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você vai voltar? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Além disso, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer batentes para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, eu fui aos governantes do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Amém. Senhor, mais uma vez, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. E a Tua palavra, Deus, ela é tão linda, porque ela é um manual para as nossas vidas. Ela é a nossa regra de fé e prática. E histórias aconteceram, momentos aconteceram, Senhor, para que nós pudéssemos aprender com essas pessoas que um dia reinaram, que um dia serviram de exemplo. E nós queremos, Espírito Santo, que essa palavra ela venha de encontro aos nossos corações, de confronto aos nossos corações, Senhor, não para massagear o nosso ego, mas sim, Senhor, para trazer uma transformação em alguma área específica da nossa vida, que nós precisamos ser tratados, em nome de Jesus, amém. Amém. Essa é uma história que ela é bem conhecida, e eu já vi muitos pregadores falarem sobre Neemias, na questão da liderança, o que é muito forte. Nós podemos pegar várias ferramentas, várias chaves de como é ter uma liderança organizada e de sucesso. Mas essa parte aqui, esse contexto fala do momento em que Neemias, ele era o quê? Ele era o copeiro do rei. E aí, no capítulo 1, fala que uma pessoa da família dele chegou até ele. Eu estou contextualizando para vocês entenderem um pouco a história. Uma pessoa da família dele chegou e falou que a cidade dele, a cidade dos pais, dos avós, o povo dele, a cidade tinha sido toda destruída. E que os muros daquela cidade já não existiam mais. E antigamente, as divisões das cidades eram feitas com muros. Então, uma cidade ela era protegida quando ela tinha muros. Quando não tinha muros, ela estava ali sujeita a qualquer ataque. E ao saber do que estava acontecendo na cidade dele, que estava tudo devastado, ele ficou profundamente triste e orou a Deus e pediu orientação. Aqui é a primeira coisa que a gente para observar. No momento de tristeza de Neemias, o copeiro do rei, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar e pedir orientação de Deus por aquela situação que tinha entristecido o seu coração. E após isso, o que aconteceu? O rei notou a tristeza de Neemias e perguntou, por que você está triste? E aí Neemias foi lá e pediu a permissão para partir. Porque a função de Neemias, ele era o copeiro do rei. O que era o copeiro do rei naquela época? O copeiro do rei era a pessoa de alta confiança do rei. Era assim, chegava lá as taças bonitas para o rei tomar, o vinho, o suco, a água, seja lá o que for, o alimento. O rei não podia comer primeiro, não podia provar. Primeiro tinha que ser dado para o copeiro, porque se aquela comida, aquela bebida, ela tivesse envenenada, quem morria não era o rei, era o copeiro. Então, Neemias, ele tinha essa função. Então, ele era uma pessoa da extrema confiança do rei. E era tão próximo que a Bíblia diz que o rei olhou para Neemias e disse: por que você está tão triste? Então, para ter esse nível de percepção, é porque existia uma
intimidade. Existia ali um relacionamento saudável. Porque senão ele poderia se assim, tá, bebeu, tá, agora eu bebo, tá. Mas não. O rei, ele parou e observou como estava o semblante do seu copeiro. E Neemias, ele orou e foi dizendo, Senhor, me ajuda para quando eu falar com o rei acontecer isso. E vocês viram que eu li do versículo 1 ao 9. E a partir do momento em que o rei percebeu o que tinha acontecido, quando ele falou e disse, olha, aconteceu isso na minha cidade. E eu estou precisando de ajuda, eu preciso que você me libere. E além de me liberar, eu preciso que você faça cartas, porque cada cidade, cada lugar que eu passar, eu vou precisar mostrar essa autorização aqui. Eu preciso que você consiga alguém para me fornecer madeiras. Então, olha o nível de relacionamento de um copeiro com um rei, para na hora que o rei desse uma entradinha, ele pediu um monte de coisa. As pessoas com quem você tem se relacionado se importam de verdade com você? Quando eu escrevi isso aqui na minha mensagem, eu fiz essa pergunta para mim: será que essas pessoas que eu mantenho relacionamento, elas se importam comigo? Ou só com o que eu posso oferecer para elas? Uma oração, um aconselhamento, um abraço, um ombro, uma palavra, não sei. As pessoas que você mantém relacionamento, elas percebem, elas lhe apoiam, elas suprem as suas necessidades. A esperança que você precisa para manter, para construir relacionamentos saudáveis, você precisa construir, em primeiro lugar, um relacionamento de confiança e transparência. Confiança e transparência, esse é o primeiro ponto. Para você construir relacionamento saudável com alguém, você precisa manter confiança e transparência. Ele estava lá servindo e dando o seu melhor. E no momento de vulnerabilidade, o rei percebeu, e foi através desse relacionamento saudável que Neemias conseguiu dar continuidade a um projeto gigantesco, que era reconstruir os muros de uma cidade em 52 dias, em tempo recorde. E para você expressar isso, para você expressar confiança e transparência, você precisa realmente ser muito vulnerável. Você precisa ser muito... entender realmente quem você é. E Neemias, ele tinha um relacionamento de confiança com o rei, o que permitiu ele ser transparente sobre os seus sentimentos e preocupações. Então, não dá para você construir um relacionamento se você não for transparente. Se você só faz de conta que está tudo bem, sabe, eu desconfio muito de pessoas que sempre está tudo bem, que nunca precisam de ajuda, que nunca choram, que estão sempre fortes, que nunca sentiram uma dor. Essas pessoas, elas não são reais, elas não são de verdade. Na hora que o rei percebeu, ele podia ter dito assim: não, rei, não estou sentindo nada não, estou só com um pouquinho de dor de cabeça, não é nada não, não quero incomodar não. Mas ele foi sincero, ele disse: aconteceu isso, e eu estou triste por causa disso. Relacionamentos saudáveis, eles são construídos sobre a confiança. É a capacidade de você ser honesto e aceitar que você é uma pessoa vulnerável, que você precisa de ajuda. Muitas vezes a nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Mas parece que as pessoas hoje, elas não querem demonstrar isso. Elas preferem mascarar uma inverdade, uma situação, um status, seja lá o que for, porque elas não querem demonstrar que estão precisando de ajuda. E pessoas assim, elas estão sempre sozinhas. Elas estão sofrendo caladas. Eu não sei se você se encontra numa situação como essa, de estar sempre sozinho, de demonstrar até uma postura. Neemias era um homem de Deus, meu povo. Neemias pertencia ao povo de Deus. Mas na oportunidade que ele precisou, ele não mentiu para o rei, nem tentou enganar ele mesmo. Ele disse: eu preciso de ajuda. Eu estou triste porque está acontecendo isso com a minha cidade.
E sabe qual é a receita para as pessoas fracassadas? É a vergonha. E a vergonha, ela se transforma em medo. Pode observar. As pessoas, quando elas estão com vergonha, elas ficam medrosas. E o medo diz que você não deve correr risco. E a aversão ao risco aniquila o seu avanço. As pessoas ficam com medo. E ali elas travam e elas dizem assim, não, eu não vou correr risco. Eu tenho aversão a correr risco. E aí muitas vezes elas não conseguem. Imagina só se tivesse acontecido isso com Neemias. Neemias disse assim, não, eu estou com medo, eu não vou falar. Eu não posso mostrar, eu tenho vergonha de falar com o rei. Eu não posso mostrar que eu sou um fracassado. Eu preciso mostrar que eu estou sempre nessa postura aqui. Afinal, ele sabe que eu sou um homem de Deus. E homem de Deus não chora, homem de Deus não tem tristeza, homem de Deus não se abate, isso não é verdade. Se Satanás tem colocado isso na sua mente, repreenda esse nome de Jesus, porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós vamos ter problemas, nós vamos ter aflição, mas nós vamos precisar ser vulnerável e pedir ajuda às pessoas. Quando você não pede ajuda, você sofre. Quantas coisas, quantos projetos podem ser aniquilados na sua vida, porque você não sabe pedir ajuda, não sabe ser sincero até com você mesma. Ontem eu estava preparando a mentoria que eu vou dar para um grupo de mulheres aqui na igreja, líderes. E tem um trechinho lá que eu vou falar sobre Elias. Gente, Elias, ele era o cara, profeta. Ele dizia assim, cai fogo do céu, psh, queima os profetas de Baal, psh. Bora, o filho aqui da viúva ressuscita, bora. Ele era o cara. O homem fazia e acontecia. O homem de Deus. E eu não estou criticando ele, não. Mas era um homem que estava sempre dando respostas para as pessoas. Era um homem que estava sempre intercedendo pelo povo, dizendo a verdade, dizendo, bora, vai acontecer isso, vocês aqui estão tudo mentirosos, eu vou orar, o fogo vai cair, vocês vão morrer. Ele sempre estava de frente, sempre na fronte. Homem de Deus, forte, mas mesmo assim ele precisava ter relacionamentos, além de Deus. Às vezes a gente acha que ter intimidade com Deus e se fechar para as pessoas é o suficiente. Se fosse suficiente, a Bíblia não tinha dito aqui, não é bom como esteja só. Não é verdade? O povo usa esse versículo aqui, os pastores, para casar o povo também. Mas se não fosse para casar, Deus tinha deixado lá só Adão, não era verdade? Aí Adão lá comandando os bichos, passando o dia brincando com os cachorros, com os bichos, igual a mim às vezes. Não era? Mas Deus disse, não é bom. Não é bom que você viva só, não é bom que você se isole. E quem viveu aqui a pandemia, todos nós aqui vimos quanto foi ruim a questão de estarmos isolados uns dos outros, apesar de alguns quebrarem as regras, né? Mas não foi ruim? Até quando cada gente quebrava a regra, assim, não, vamos se juntar e tal, a gente ainda ficava com medo, porque a gente queria estar perto uns dos outros. Não era verdade? E aqueles casal que estavam muito só ainda foram fazer filho. Um monte de menino aí nasceram. Gente, essa geração que está nascendo aí da pandemia foi muito menino. Aqui a igreja está cheia, né, Osânia? Né? Um bocado, a Rayane aqui, um bocado. Casalzinho sozinho, sem graça, trancado, tinha nada para fazer. Bora. Não é bom que o homem esteja só. E Elias, um homem de Deus, um profeta, que estava lá, sempre nas batalhas, sempre guerreando, sempre dando o seu melhor. Você já se sentiu nessa situação? De você estar sempre dando o seu melhor, sempre tendo que ajudar o outro, sempre tendo que dar resposta para as pessoas, sempre ser sugado, prazo para entregar, a pessoa, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, tal. Elias estava nessa situação. E aí o que foi que aconteceu, gente? Na hora que Jezabel chegou para ele e disse assim, amanhã vai acontecer contigo a mesma coisa que tu fez. O que foi que aconteceu com esse homem? Gente, esse homem já estava fragilizado. E a Bíblia diz que ele foi para uma árvore e lá ele pediu a Deus a morte. Ele estava sozinho, ele estava esgotado. E muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos. Nós estamos esgotados porque a gente está sempre dando. A gente está sempre ajudando.
E aí a gente não tem com quem. A Bíblia diz, vamos se aquietar na casa do Senhor. Gente, que chafurda é esse? Pelo amor de Deus, é tão ruim a gente estar pregando e o povo é direto levantando. É tão ruim, meus irmãos. A Bíblia diz, alegremos quando venhamos à casa do Senhor. Mas vamos se aquietar também, porque é outro versículo que diz na Bíblia, né? Vamos lá, continuando. Elias, ele estava sempre dando. Mas na hora que ele foi ameaçado, ele não tinha ninguém do lado dele. E ele foi sozinho para uma árvore e pediu a Deus a morte. Sabe? Mesmo quem é forte precisa ter relacionamentos. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um excelente profissional na sua área, você vai precisar manter relacionamentos saudáveis para a sua vida. E às vezes Deus tem projetos tão lindos para lhe entregar, mas por falta de confiança e transparência com você mesmo, você acaba perdendo. Após tanta coisa boa que Elias fez, tantos milagres, ajudou tanta gente, ele se sentiu fraco e pediu a Deus a morte por causa da ameaça de uma mulher. Ele ficou com medo. E aí ele foi lá e se isolou. E a história não é sobre Elias aqui. Mas lá na frente Deus deu uma nova chance. Deus respeitou aquele processo. Diga, coma desse pão, beba dessa água. E esse pão e essa água serviu para Elias durante 40 dias. Ele caminhou. Foi lá para o monte de Deus. E aí lá ele resolveu se esconder numa caverna. Tá vendo? Muitas vezes nós estamos aqui, ó, monte de Deus, casa de Deus, escondidos dentro de uma caverna. Deus olhou para Elias e disse assim: Elias, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Não é esse lugar que eu quero você, Elias. Mas Elias já estava desgastado. Elias já estava cansado. Ele não teve mais força. Aí Deus olhou para Elias e disse assim: pois então agora volta todo o caminho. E eu preciso que você unja Eliseu para lhe substituir. Deus tinha mais projeto para a vida de Elias. Mas ele estava tão cansado, tão sozinho, tão fraco, que ele foi substituído. Deus respeitou esse processo. Muitas vezes nós estamos assim. A gente está cansado, a gente está fraco, a gente está dando o nosso melhor, as nossas melhores sementes, o nosso melhor louvor, a nossa melhor orientação, discipulado para as pessoas. A gente está só dando. Eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus. E não tenho com quem compartilhar minhas dores, meus problemas. E estou esgotada. Por que tantas pessoas desistem da caminhada cristã? Porque elas estão travestidas de homem de Deus. Postura, mas dentro estão quebrados. Não querem ter relacionamentos saudáveis. Estão fugindo. E foi isso que Elias fez. Elias, ele se escondeu dentro de uma caverna. E aí veio o terremoto, veio o vento forte, Deus não estava, Deus estava na brisa suave, no vento leve. E aí Elias teve que voltar e ser substituído. Tem pessoas que elas estão sendo substituídas porque elas não querem se submeter a ser pessoas vulneráveis, a aceitar quem elas são. Eu aqui, quem me conhece de perto, quem senta na minha mesa, quem está comigo aqui dentro, ou seja lá o que for, sabe o quanto que eu sou transparente. Eu digo que eu sou, não escondo. Eu não preciso criar um perfil de uma pastora perfeita, porque eu não sou, para tentar agradar vocês. Uma casa perfeita, um ângulo perfeito da minha casa. Não, minha casa é aquela, está presa de pintura. E se alguém está achando feio, pode me ajudar, eu recebo. Sabe, meus irmãos, a questão é nós mostrarmos quem nós somos. Após tantas coisas que Elias estava fazendo pelos outros, ele se sentiu fraco e pediu a morte, ele foi substituído. E a esperança que você precisa para construir relacionamentos saudáveis, o segundo ponto é: você precisa de apoio e colaboração. No versículo 4 diz: então o rei me disse, o que é que você deseja? Então orei ao Deus do céu e disse: se for do agrado do rei, se o seu servo encontrou favor diante de você, que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, com a sua rainha, perguntou:
quanto tempo vai durar a viagem, quando você vai voltar. Então, pareceu bem ao rei me enviar, e eu marquei um prazo. Sabe? Para um copeiro ter essa liberdade, essa autorização do rei, é porque foi construído um relacionamento saudável. E um projeto lindo de reconstrução que foi feito em 52 dias. E nós conseguimos extrair tantas coisas boas dentro desses 52 dias, do que Neemias enfrentou, do que Neemias fez, das respostas que ele deu, porque Neemias, ele estava seguro. Quando nós caminhamos com pessoas que são saudáveis, nós ficamos mais seguros. Agora, quando nós andamos com pessoas doentes, nós ficamos com medo, nós somos nervosos. Nós somos inseguros, não conseguimos concluir um projeto. Começa um, para, começa outro, para. Sabe aquela pessoa que você entrando e saindo e não conseguiu conquistar nada? Sabe? Eu vi uma frase, a primeira pessoa que falou essa frase para mim foi o Renan. Né? Faz muito tempo, acho que a gente morava em São Gonçalo. Ele disse assim: nós nos tornamos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, quem são as 5 pessoas? Não quero contar com os irmãos da igreja, porque a gente está direto. Mas quem são as pessoas que eu mais tenho sentado? Eu lembro que quando eu era adolescente, há pouquíssimos anos atrás, eu tinha muitas amigas. Né? Assim, ai, meu Deus, aniversário, ir para casa, fazer trabalho de escola, tinha muito. Mas quando eu percebia, por mais que eu gostasse daquela amiga, que ela fosse legal, que ela tirasse boas risadas de mim, quando eu percebia que ela estava tentando me levar para algo que ia contra os meus princípios, contra aquilo que eu fui ensinada pelos meus pais, eu dizia, dava um de dois, eu disse, não, isso não, aqui vai tu sozinha, eu não, porque não era saudável. O apoio do rei, ele foi crucial para Neemias. E relacionamento saudável, gente, ele envolve colaboração. Não é só o toma, não. É apoio mútuo. Quando as pessoas elas se sentem apoiadas, elas são mais capazes de alcançar os seus objetivos e superar desafios. Só que o que acontece? Tem pessoas hoje que elas estão construindo muros. Elas não estão construindo pontes. Elas estão construindo muros. Quebrando alianças. Fechando portas que um dia estavam dentro. Quantas pessoas já passaram pela minha vida, pela sua vida, que resolveram construir muro, que não tem mais coragem aqui, ó, de te olhar nos olhos, que se tiver desvia, quebrando alianças, se achando grande demais e preferindo caminhar sozinhas. Veja o que uma porta certa e aberta faz. Ela te dá acesso. Ela te dá recursos. Porta certa. Amizade certa. Colaboração mútua. Se Neemias tivesse fingido ser quem ele não era. Então, assim, não estou precisando de nada. Eu não estou sofrendo, mas ele estava. A Bíblia diz que ele entristeceu. Ele chorou. Ele orou. Ele podia ter dito assim, não, está tudo bem. Eu sou um homem de Deus. Mas ele disse, não. Está acontecendo isso, eu preciso da sua ajuda. E se for do seu favor, faça isso por mim. Isso aí é um relacionamento saudável. Porta certa, ela dá acessos a recursos. Neemias não apenas recebeu permissão, mas também os recursos necessários para a missão dele. Os relacionamentos que você está vivendo hoje, eles têm sido assim com você? Ele tem te dado acessos? Você também tem dado acesso a esse relacionamento, a essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida? Relacionamentos saudáveis facilitam o acesso a recurso, suporte. É essencial para a realização de grande projeto. Pastor Carlito Paz, ele diz assim, ó, ninguém faz nada grande sozinho, e se fizer porque não é grande. Essa igreja aqui não foi só eu e o pastor, não. Coitado de nós estávamos mortos, se fosse só nós dois. Foi vocês, boa parte aqui. Era a irmã Quinha ali, fazendo evento, ajudando a gente com barraca, fazendo uma coisa e outra. Eram vendendo rifa, era flazar, era dia da beleza, era aqui fechando salão. Sabe? Isso aqui foi construído com alianças. Isso aqui foi construído com pessoas que resolveram manter relacionamentos saudáveis e não quebrar alianças.
Mas sabe o que é que está acontecendo hoje? As pessoas, elas estão quebrando alianças. Elas estão construindo muros. Pastor, e como é que eu sei? Como é que eu sei que as alianças que eu estou vivendo hoje, elas são as alianças certas? Porque eu hoje estou vivendo um momento em que eu estou tendo muitos acessos, em que eu estou tendo muitas portas abertas, em que eu estou recebendo muito recurso. Então eu acho que essa palavra é para mim, porque para mim está dando tudo certo. E cuidado para você não confundir o que você está vivendo hoje, achando que esses são os relacionamentos certos. Como é que eu sei? Você sabe de várias formas. Primeiro você deve pedir direção, né? Revelação do Espírito Santo de Deus. Mas se foi construído em cima de mentiras, se o relacionamento que você está vivendo hoje está te dando acesso, mas é construído em cima de interesses. Se você precisou quebrar alianças, fechar portas, construir muros com outras pessoas para manter o que você tem hoje, eu quero lhe dizer, é só questão de tempo. E eu não estou jogando nenhuma palavra de maldição. Eu poderia aqui citar inúmeras histórias da Bíblia de pessoas que começaram bem, mas não terminaram bem, porque resolveram se aliançar com pessoas adoecidas, com relacionamentos que não eram para elas. A gente pensa logo aqui em Salomão, filho de Davi, o sábio. Como é que Salomão é conhecido? O sábio. Sabe o que aconteceu com o sábio? O sábio fez alianças. Teve um início promissor, mas fez alianças erradas. Fez alianças políticas se casando com mulheres que não pertenciam. Não pertenciam ao povo de Deus. E acabaram desviando ele e levando ele a uma queda espiritual. Como está a tua vida espiritual hoje? Com o que é que você tem se aliançado hoje? Pessoas doentes, elas adoecem pessoas. Pessoas curadas, elas curam pessoas. O projeto para Salomão era lindo, mas ele resolveu se aliançar com coisas erradas e acabou buscando outros deuses para ele. O verdadeiro amigo é aquele que nos carrega quando as nossas forças elas se esgotam. A gente lembra aqui da história daquele paralítico que quando Jesus ele estava numa cidade, dentro de uma casa, e aquela multidão querendo o milagre, querendo tudo de Jesus, aqueles 4 amigos, eles foram lá, colocaram um paralítico em cima de uma maca, subiram numa casa, destelharam e com toda uma sincronia desceram aquele paralítico até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu trouxe salvação para você. E disse: levanta e anda. Cura espiritual. Um amigo de verdade, ele traz cura espiritual para a tua vida, ele não te adoece. Um relacionamento saudável, ele se preocupa com você em todas as questões. Aqueles amigos, eles destelharam e fizeram tudo com tanto cuidado, porque amigos de verdade, eles têm cuidado com a gente. Relacionamentos saudáveis, eles se preocupam o que pode dar certo, o que pode dar errado com a gente. Ele nos coloca para cima. Ele traz Jesus para perto da gente. Ele leva a gente para Jesus. Ele nos dá força. Quando eu estava me lembrando, preparando essa mensagem, e a gente começa a pensar em histórias, e está mais ou menos com 2 meses ou 3, não lembro, em que eu estava lá em frente de casa, e aí a Evelyn brincando com o Arthur, e eu fiquei observando aquilo, sabe? Aquilo me deu uma lição tão linda. O Arthur estava querendo andar de bicicleta, e o Chianque não pode, né? Vocês sabem. A outra com bucho pode também, 12 meses de gestação. Pode. E aí o que aconteceu foi que a Evelyn pegou a bicicleta dela, posicionou o Arthur, se abaixou e disse assim: Arthur, você consegue. E o Arthur: ele: você consegue, Arthur, você é grande, você é forte, você não precisa ter medo, Arthur. E o Arthur:
Arthur, bora, Arthur, te ajeita, fala direito. E ela foi, sabe aquele filme, eu acho que é Desafiando Gigantes? E aí ela, Arthur, você vai sim. Não, eu vou cair. Cair, você levanta, Arthur, bora. E aí ela foi botando aquela força dele, e ele tentando, aí ele foi, caiu dele, levanta de novo, Arthur. Gente, depois ela conseguiu, e o Arthur conseguiu andar de bicicleta. E aí esse menino, ele ficou tão feliz. Eu tive uma lição tão linda ali. Eu disse, meu Deus, eu queria tanto ter uma amiga como a Evelyn, que quando eu não acreditasse em mim, sabe? Quando eu tentasse desistir de quem eu sou, daquilo que Deus me chamou para fazer, das habilidades que eu ainda posso fazer, eu tivesse uma amiga que dissesse assim, Alana, deixa de ser besta, mulher, fala direito, tu pode. Porque foi isso que ela fez. E aí ele conseguiu. São amigos desde pequenininho, desde que nasceu. Eu tirei uma lição tão linda daquilo ali. Mas às vezes o que acontece, a gente prefere se aliançar com relacionamentos tóxicos, porque nós temos interesse em alguma coisa. E as pessoas também têm um interesse em algo, mas depois que passa, relações líquidas, elas se dissolvem. E vai cada qual para um lado e para o outro. E por isso que tem tanta gente com falta de esperança nas pessoas. Deus anunciou que devido à infidelidade, devido às alianças erradas que Salomão tinha feito, o reino passou a ser dividido. E para a esperança que nós precisamos para construir relacionamentos saudáveis, nós precisamos de perseverança e fé para manter esperança. Porque você pode pensar assim, é muito fácil falar. Não, você precisa agir também. Neemias, ele enfrentou inúmeros obstáculos para reconstruir aqueles muros de Jerusalém. Vocês pensam que foi fácil? Ele está lá e tem um toda hora dizendo assim, isso aqui vai cair, isso aqui não vai dar certo. Mas Neemias, ele estava tão fortalecido naquilo que ele acreditava, naquilo que Deus tinha proporcionado para ele, através de uma amizade, de um relacionamento sincero, que ele lidou com essa oposição externa de pessoas que tentaram desmoralizar ele, intimidar ele de maneira firme. Ele disse assim, eu estou fazendo um grande projeto, eu não posso parar, então sai da minha frente, porque eu tenho mais o que fazer. Sabe? Você precisa muitas vezes se posicionar com alianças erradas que têm vindo aqui o teu caminho, então parando o projeto que Deus tem para a sua vida. E quando eu falo de projeto, não é só espiritual não, amém, espiritual também, mas Deus tem projetos lindos de prosperidade em várias áreas para a sua vida, mas o que acontece? Você está parando, porque pessoas doentes, elas conseguem adoecer outras pessoas. Você tem coragem de beber? Se eu dissesse assim, olha, eu estou com tuberculose, bebe aqui esse copo d'água, você ia beber? Você não ia, mas parece que com amizades ruins a gente senta que é uma beleza, a gente toma café com gosto, mesmo café estando ruim, estando frio, porque parece que nós somos atraídos por isso. Neemias, ele enfrentou desafios internos, desmotivado. Vocês acham que não desmotivaram ele? Não tiveram que colocar medo nele? Quando colocaram medo nele, o que foi que ele fez? Usou as alianças que Deus tinha colocado na vida dele. Ó, trabalha mais isso aqui com a espada direto, porque se vierem atacar, a gente está preparado. A gente continua trabalhando, mas a gente está preparado. E a gente só consegue manter pessoas assim se nós somos reais com as pessoas. A gente não consegue manter uma máscara por muito tempo. E Neemias, ele formou alianças estratégicas para reconstruir os muros em 52 dias. E essas alianças garantiram proteção contra os inimigos e permitiu o progresso, o avanço daqueles muros. Alianças verdadeiras, elas contribuem para teu avanço e não para o teu retrocesso. Então você olha como está a sua vida hoje. Pensa aí como é que você está hoje. Você está avançando na sua área espiritual? Ponto. Pensa aí. Você está avançando na sua área financeira de forma justa? Ponto. Justa, viu? Você está avançando emocionalmente? Como é que está a tua questão emocional? Intelectualmente? Quantas vezes essa aqui estava estudando? Chegava a gente para, vamos tomar café e tal. Ela no 4º, 5º período da faculdade de fisioterapia. Vamos tomar café, passar a tarde conversando, brincando, rindo, tirando fotos, se fingindo de feliz. O pastor e eu chegamos para ela e disse, minha filha, se você permitir isso aí, você não vai se formar. Ela resolveu ouvir, está aí formada. Faz a sessão no dia que quer, agenda os horários dela. Tem uma vida tranquila.
Mas se ela tivesse, não, besteira, lá vou ouvir isso, vou passar a tarde aqui. Estava ali. Você está entendendo? Alianças. Pessoas doentes, elas vão te adoecer. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, como que está essas áreas da sua vida? As alianças verdadeiras, elas contribuem para o teu avanço, não para o teu retrocesso. Você está avançando ou você está retrocedendo? Neemias 4,14 diz: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, olha aí, aos magistrados e ao resto do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Neemias, ele tinha autoridade, ele tinha alianças, ele tinha como falar isso. Eu não sei como está a sua esperança em relação aos relacionamentos e a confiar nas pessoas. Eu vejo hoje muitas pessoas dizendo assim: eu fui ferido, ai, me maltrataram. E você? O que foi que você fez? Vocês dizem assim: eu fui ferido na igreja. Vocês acham que eu também não? Por alguns de vocês? Estou aqui. Não é verdade? As pessoas vão sempre se incomodar, meu povo. As pessoas vão sempre ter algo a dizer. E eu não sei como é que está a sua esperança hoje em relação aos relacionamentos e a confiar nas pessoas. Você precisa entender que você precisa de relacionamentos saudáveis. Você não é super-homem. O melhor momento da sua vida é quando você está com pessoas, quando você está servindo, quando você está ajudando. E a fonte da maior infelicidade das pessoas é quando elas pensam só nelas mesmas. Sabe, aquelas pessoas só pensam em si: eu não preciso dos outros, eu não preciso ajudar ninguém, deixa os outros fazer. São pessoas infelizes, pessoas frustradas, pessoas que estão até com vontade, mas elas estão magoadas, porque elas abriram portas e deram acessos a alianças erradas. E Deus, Ele tem coisas lindas para você, mas você precisa se abrir para relacionamentos saudáveis. Então, se você não tem, você peça a Deus. Porque a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. O cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Elias sozinho na árvore, no pé de zimbro, depois numa caverna, lá no monte de Deus, ele teve que ser substituído das suas funções, daquilo que Deus tinha para ele. Deus disse: volta, Elias, e unge Eliseu, porque você vai ser substituído. Será se esse homem de Deus, eu não estou criando versículo, não estou criando teoria, mas vamos pensar. Elias era um homem de Deus que dava tudo para os outros, mas ele estava sozinho, irmãos. Ele estava com Deus, mas ele precisava de pessoas. Jesus precisou. No momento da sua dor, ali pertinho de morrer, ele chegou e olhou para os amigos dele, para os discípulos, e disse assim: venham para cá orar comigo, porque eu estou muito nervoso, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou aflito, eu estou angustiado. Estou parafraseando, viu? Se Jesus precisava de pessoas, pelo menos para chorar com ele, o que dirá nós, irmãos? E esse tema que me foi dado aqui, eu não sei como tem sido os seus relacionamentos, as amizades, as pessoas que Deus colocou no seu caminho, mas você precisa pedir a Deus para lhe dar alianças saudáveis. Por um tempo eu orei muito isso aqui, para mim, o pastor. Eu disse assim: Senhor, eu e meu esposo, a gente dá tanto, a gente ajuda tanto, a gente ora por todo mundo, se marca a gente vai lá, a gente dá tanto. Se eu coloco alianças, coloca pessoas no meu caminho, traz de volta pessoas que eu confio, para que eu possa ser quem eu sou, para que eu possa chorar, para que eu possa contar o que está acontecendo. E graças a Deus o Senhor tem provido isso para as nossas vidas. Você tem pedido a Deus alianças assim? Alianças que te sustentem na hora da tua dor. Alianças que percebam quando você não está bem e se perguntar: você está bem? Eu digo: estou não. Ora por mim. Você tem essa coragem?
Se você for homem e mulher de Deus, você precisa ter essa coragem. E se você não tem essa coragem, você deve pedir a Deus. Porque somente com relacionamentos saudáveis nós vamos conseguir concluir projetos lindos que Deus tem para a nossa vida. Porque foi assim com Neemias. Neemias, ele reconstruiu o muro em 52 dias. E após isso, eu fui lá em casa, tem um manual com o nome de todos os personagens bíblicos e a história deles. E o que eu achei mais interessante é que ele terminou seus dias como governador. O rei promoveu ele de copeiro a governador. E ele ficou lá morando na cidade com o povo dele. Ninguém consegue isso. Um feito tão grande desse. Se a pessoa não tiver um relacionamento saudável. E para você manter relacionamento saudável, você precisa ser transparente e leal com as pessoas. Queria que você ficasse de pé essa noite. E se essa palavra falou ao seu coração, se você sente que precisa rever algumas coisas na sua vida, porque eu estou sempre revendo, meus irmãos. Estou sempre revendo onde que eu sento. Estou sempre revendo com quem eu falo. Opa, aqui não. Aqui é só até aqui. Eu preciso disso para eu poder me manter saudável espiritualmente. Saudável emocionalmente, fisicamente. Eu preciso disso. Se você está precisando desse amigo que precisa caminhar com você, nós temos sim o amigo Jesus. Se você perdeu amizades boas no decorrer da sua caminhada, peça a Deus para trazer de volta. Sabe, irmãos, eu acho que eu já contei aqui, mas tem pessoas diferentes, eu conto de novo, porque a Espírito Santo de Deus está mandando. Quando a gente morou em Sobral, eu me fechei muito. Eu me fechei muito para as alianças que Deus tinha colocado para nós. Porque eu queria estar vivendo aqui. Mas Deus permitiu a gente lá. E sabe, Sobral é uma cidade linda. É uma cidade boa. Lá a única questão ruim é o clima. Mas as outras coisas boas que tem lá superam tudo. E Deus colocava tanta gente boa na minha vida, na faculdade, em trabalho, igreja e tudo. E eu me fechava para aquelas pessoas. E um dia eu olhei e eu disse assim: Senhor, quanto tempo eu vou viver aqui? Eu não posso viver aqui dessa forma. O Senhor permitiu, o Senhor me plantou aqui. Então nós devemos florescer onde Deus nos plantou. Eu não sei, Senhor, quanto tempo eu vou morar aqui. E eu lembro que a primeira amizade que a gente fez foi com um casal. E Satanás, ele colocou pessoas na nossa vida. E o nosso mau caráter também aceitou ouvir histórias dessas pessoas. E nós rejeitamos aquela aliança, aquela amizade tão boa. Que assim a gente se fortalecia juntos em oração, com a palavra de Deus. Aniversário era tão bom que a gente vivia. Eu e o pastor e o Renan. Brincavam os filhos juntos, era um negócio tão bom. Mas por causa da nossa falta de caráter e de espiritualidade, de Satanás também colocar, que nem tudo é o diabo, viu, irmãos? Às vezes é a gente também que permite. A gente emprestou nossos ouvidos para pessoas. E ao emprestar esses ouvidos, nós tivemos 4 anos de rejeição, evitando. Via no mercantil, vamos para outro lugar. Não vou. Vamos visitar outra igreja quando não vier para Pecém. E a gente foi rejeitando. E quando foi um dia, a gente vinha de um culto de Santa Ceia da Assembleia de Deus lá de Groaíras. Gente, foi como uma flecha entrou no meu coração. E o Espírito Santo de Deus começou a incomodar e disse assim: vocês precisam perdoar essa família. Vocês precisam pedir perdão a essa família. E eu lembro que eu peguei meu celular e mandei mensagem: vocês estão em casa? Eles não responderam. Quando foi no outro dia de manhã, eu cheguei lá, eu e o pastor e o Renan. E eu disse assim: nós precisamos pedir perdão a vocês. Porque nós ouvimos o que não era para ter ouvido. E nós falamos o que não era para ter falado. Nos perdoe. Queremos voltar a ser amigos. Gente, foi tão lindo. E o povo diz que quando um copo quebra, se você tentar remendar,
ele não fica do mesmo jeito. Mas eu quero dizer que a aliança que Deus fez, nossa, com essa família foi tão grande, tão linda, que ela ficou melhor. Porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz, quando nós nos permitimos ser verdadeiro, sabe? Ser uma pessoa de verdade, uma pessoa que assume quem ela é, uma pessoa vulnerável, uma pessoa cheia de erro, uma pessoa que fala o que não é para falar, mas ela pede perdão. E foi tão lindo, o pastor teve lá, agora está com 2 semanas pregando na igreja dele, 10 anos de igreja, e quem ele convidou para começar foi ele. Hoje lá existe uma igreja com mais de quase 400 pessoas, por causa de uma aliança que foi refeita. Nós estávamos com nossos ministérios minguados, sem prosperar. Mas nós resolvemos dar um passo. E aí o ministério começou a fluir. Lembra quando deu o boom na igrejinha pequena aqui? Quem estava aqui lembra? A igrejinha pequena tão lotada que a gente precisava sair assim de lado, puxando cadeira e pedindo às crianças, os jovens, para sentar no chão e ir lá para fora para receber os visitantes. Porque Deus faz assim, ele começa a florescer, ele começa a frutificar quando você resolve renovar alianças que você quebrou. E ali o ministério desse pastor, ele está em plena expansão lá. Não tem como você expandir, você prosperar, se você está com seu coração fechado, se você está com alianças quebradas, se você está com muros. Derruba esses muros e faz ponte, meu irmão. É muito ruim viver fechado. Feche os teus olhos essa noite.